só de ter esse suporte do TypeScript com certeza me dá uma respirada muito legal aqui com a questão do Adonis. Fala Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal e hoje a gente vai falar de uma das atualizações mais aguardadas por quem gosta desse framework, que é a versão 5, que ainda está em preview, mas esse preview não quer dizer que está em beta, ela já é apta para ser utilizada, porém muitas das bibliotecas que são utilizadas por essa versão, né, pelas versões anteriores, ainda não são suportadas pela versão 5, e é claro, você já sabe do que eu estou falando, é a versão 5 do Adonis, né, o framework, um dos frameworks mais queridos aí da comunidade Node, principalmente por ele ser muito semelhante aos frameworks Laravel lá dentro do PHP e do Rails lá dentro do Ruby, tranquilo? Então, bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui um pouco em alguns tópicos que a gente vai ver nesse vídeo. A primeira coisa que a gente vai dar uma olhada é nas novas funcionalidades, claro, a gente vai entender o que mudou da versão anterior e o que mais a gente estava esperando dessa nova versão e se concretizou isso que a gente estava esperando ou se ainda falta muita coisa. A gente vai entender um pouquinho disso e, claro, a gente vai criar um novo projeto do zero aqui com o Adonis, com a sua versão 5, para entender o que mudou e o que tá melhor, né? Então, bora lá. Vamos lá, primeiramente, eu estou acessando aqui um post, ele está disponível se você entrar no site do Adonis, aqui em cima, ó, Adonis.js 5.0 está aqui, então a gente pode aqui entrar em Learn More e a gente vai dando uma olhada aqui no tópico. Eu já dei uma lida nisso aqui antes por cima, né, eu vi alguma das coisas e me motivou muito a fazer esse vídeo, então a gente já pode ver que ele vai ter um novo site, né, e aí a gente já pode perceber nesse novo site, que eu também já acessei, claro, que já tem uma coisinha diferente aqui. A cor, né? Antes, é claro que é uma coisa pequena de se dizer isso, mas a cor do framework Adonis, pelo que eu tô entendendo, mudou. Antes eles trabalhavam muito com esse azul puxado pro roxo e com esse vermelhão. Eu achava bem legal a cor, mas agora a gente tá num azul, né? Eu também não vejo nenhum problema nisso, né? Então, logo a gente vai dar uma olhadinha aqui no site. Aqui eles explicam o que é esse Preview Release, que é exatamente isso que eu já falei no vídeo. Não é que a versão ela não está pronta para ser utilizada, mas grande parte dos pacotes que suportavam o Adonis na versão 4 não vão suportar o Adonis da versão 5, então a gente não pode simplesmente sair trocando nosso projeto, porque vai faltar muita coisa, né? A gente vai querer um pacote de fila? Não vai ter. A gente vai querer um pacote sei lá, de login com alguma coisa específica? Não vai ter. Então a gente tem que esperar um pouquinho a comunidade e os pacotes se atualizarem. Isso aqui eu acho que é uma das coisas mais esperadas, eu tenho certeza que é uma das coisas mais esperadas aí dessa atualização do Adonis, né, sua versão 5, que é o suporte ao TypeScript. E agora, como eles já dizem aqui, o TypeScript agora é um First Class Citizen, né? Um morador aí do Adonis de primeira classe. Então a gente vai ter o TypeScript em todo Adonis daqui para frente. Sim, como você já pode perceber, a Rocket City, até outros canais no YouTube, outras empresas estão cada vez mais falando sobre TypeScript, porque é uma realidade cada vez mais próxima e ela já está sendo aplicada muito no mercado. E vale a pena, se você ainda não curte o TypeScript, não olhou sobre ele, vale sim a pena você dar uma atenção especial, porque não é à toa que os grandes frameworks e não é à toa que a Rocket City está falando tanto dessa ferramenta, tá? Então aqui, agora o TypeScript, todo o Adonis, ele foi reescrito com TypeScript, né? Antes ele não era totalmente escrito com TypeScript, e também agora para programar dentro do Adonis, você também vai usar TypeScript. Porque, se você ainda não viu nenhum vídeo de TypeScript, o TypeScript, ele melhora muito a experiência de desenvolvimento durante o período ali de produção do seu código. Então você vai conseguir ter muito mais clareza e muito mais certeza do tipo de variável, de como uma função recebe os seus parâmetros, o que ela retorna, e isso vai facilitar muito também a parte de IntelliSense. Então você dá aquele Ctrl espaço lá dentro do Visual Studio Code e você tem uma clareza de quais parâmetros existem dentro de um objeto, quais funções e por aí vai. Então agora a gente pode ver aqui algumas funcionalidades do TypeScript aplicado dentro do Adonis. Então, Full Typed Request Body. Então, agora a gente vai ter certeza de todos os dados que vêm dentro do nosso body da requisição, né? Isso é bem legal. Aqui, claro, se você ainda não viu o TypeScript muito a fundo, isso aqui vai ficar um pouco inclaro, né? Vai ficar, legal, tranquilinho. Mas isso aqui não é uma coisa simples de fazer, né? Eles estão utilizando o esquema de validação para criar os tipos em TypeScript. Isso é algo difícil de fazer. Eu acompanhei esse trabalho deles lá pelo Twitter.
e eles fazendo esses comentários e tal, e como deveria funcionar, e eu acho que ficou muito legal o resultado final. Toda a parte de Typed Events agora, então quando a gente vai emitir um evento para realizar alguma coisa de forma assíncrona, um background job, lidar com essa arquitetura mais observable, a gente vai também tipar os eventos. Então ali a gente pode ver que assim que ele deu um event.emit, ele já sabia todos os eventos possíveis, ó, que por enquanto é só o new user. Então isso aqui é muito legal pra gente não errar o nome dos eventos e por aí vai. Extending Adonis.js Core, isso aqui é uma coisa que a gente já fazia, mas deve ter ficado ainda melhor com o TypeScript, né, que é a possibilidade da gente estender as funcionalidades padrões do Adonis, e com TypeScript não vai ter chance da gente cometer um erro na hora que a gente estiver estendendo essas funcionalidades. Crazy Performance Improvements, então aqui a gente pode dar uma olhadinha em algumas comparações que o Adonis fez com o FastFi. Se eu não me engano, o FastFi era o framework até então mais rápido que a gente tinha em questão de processar milhões de requisições por segundo e por aí vai. Só que isso aqui, na minha opinião, não quer dizer nada, não quer dizer ponto positivo para o Adonis, não quer dizer ponto negativo para o FastFi, nem nada disso, tá? Essa questão de ficar testando milhões, bilhões de requisições e qual processa mais por segundo, cara, isso aqui não testa performance no mundo real nem a pau. Então, assim, isso aqui eu acho que não vale a pena a gente levar o pé da letra se for, vou escolher Adonis porque ele é mais rápido que o FastFi. Não tome isso como prioridade. Aqui a gente pode ver também a questão do Validator. Então eles também falaram sobre a performance do Validator, que foi melhorada e está mais rápida que o próprio Joy, né, que é uma das bibliotecas mais famosas de validação que a gente tem aí no JavaScript. Então aqui tem algumas comparações do Joy com o Indicative, né? O Indicative é a versão do Validator que a gente tinha antes, né, no Adonis 4, e agora o Adonis 5 aqui, ó, ele tem uma nova lib de validação que processa aí 5 vezes mais, praticamente. Goodbye Adonis CLI. Então isso aqui eu não tinha lido ainda. Eles mataram a CLI do Adonis. Meu Deus, Diego, eu não vou conseguir mais criar migrations, não vou conseguir mais fazer scaffolding do projeto, criar controllers, models pela minha CLI, pelo terminal. Vai, só que não existe mais o projeto Adonis CLI. Agora, toda vez que você instala o Adonis, né, cria um projeto Adonis, a CLI vai estar lá dentro como ela já estava anteriormente, que é o ACE. Então, para a gente executar a CLI do Adonis, a gente só não vai mais executar o comando Adonis, a gente vai executar o ACE, beleza? Não muda nada, né? É só porque a gente não vai instalar agora uma CLI global na nossa máquina. Isso aqui eu não preciso nem falar nada, é algo que todos os frameworks estão caminhando para isso e está cada vez mais claro que isso precisa existir. Então agora a gente consegue fazer os imports no formato de ECMAScript modules, né, que é utilizando o import, e não estamos mais utilizando aquele use que o Adonis utilizava na sua versão 4. Não que eu achava que o use era ruim, tanto que esse use ele foi baseado no use que existe lá no PHP dentro do Laravel, né? O Adonis por inteiro ele foi baseado no Laravel. Eu não acho isso ruim e não acho em nenhum momento que eles deveriam ter tomado outra direção, porque o Laravel é algo fantástico e a comunidade Node precisava de alguma coisa assim. E aqui eles mudaram a questão da forma de imports. Então, para usar um import, isso aqui facilita muito porque a gente consegue interceptar esses imports, a gente consegue utilizar a parte nativa da linguagem e a parte nativa que as IDEs, por exemplo, o Visual Studio Code tem para interpretar esse import. Quando a gente utilizava o use lá dentro do Adonis, o VS Code não interpretava aquilo como uma importação, ele não sabia que eu estava puxando um código de algum lugar e trazendo para cá, ou seja, ele não me oferecia IntelliSense, ele não me dava não me dava instruções do que fazer com aquele código. Então agora a gente tem toda essa parte utilizando import, né? E aqui ele até fala algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado aqui. Tomar cuidado não, que a gente tem que entender como uma observação é que a gente vai precisar prefixar, né, colocar isso aqui no comecinho, chamado IOC, né? Esse IOC é basicamente por causa do Inverse of Controls, né? É um conceito muito utilizado aí na programação em frameworks mais escaláveis, que é uma das formas da gente conseguir fazer injeção de dependência, né? Então, isso aqui é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas o que a gente tem que entender aqui é que quando a gente está importando as rotas aqui, ele está conseguindo injetar alguns códigos de forma automática pra gente aqui dentro das rotas pra gente lidar com isso. Vamos lá. Highlights, né? Aqui alguma das coisas mais legais dessa nova versão do Adonis 5. Então,
Signed Routes, essa release adiciona uma feature inspirada no Laravel de Signed Routes, né, rotas assinadas, né, rotas autenticadas. Signed Routes are great for features like email validation, temporary download. Tá. Basicamente, o que esse Signed Routes aqui faz é que ele gera um link. Deixa eu ver aqui. Eu não li, na verdade, né? Using the routes, you can generate links to any pre-registered route in the dungeon will append a signature to be... Ah, legal, tá. Isso aqui é mais pra gente conseguir gerar uma rota que ela é assinada pelo Adonis. Então ele vai gerar um hash. Isso aqui é muito legal pra quando, bem como ele fala aqui, né, fazer algum download que vai o link por e-mail, que tu não quer que a pessoa tenha aquele link pra sempre enviar pros amigos, ou algum tipo de login por e-mail, né? Então a gente geralmente manda a rota com um hashzinho. É legal. Isso aqui é um incremento, né? Não é uma alteração, porque o Adonis não tinha essa funcionalidade antes. A parte de Health Check, né, isso hoje, quando a gente vai jogar uma aplicação nossa em larga escala, a gente vai precisar ter um health check, né, basicamente garantir que a nossa aplicação esteja funcionando e ter um uptime disso. Cara, quanto tempo do mês a nossa aplicação ali ficou rodando, né? Então o health check, basicamente, ele vai ficar ali acessando uma rota da tua aplicação. Aqui existe uma rota por padrão já, e esse health check vai retornar um report, né, um relatório da tua aplicação lá pro software que tu tá utilizando para armazenar essas informações, né? Nada muito muito chamativo aqui. Overall improvements to Lucid. Então, o Lucid, que é o ORM do Adonis, que ele utiliza o formato Active Record por baixo dos panos, né? O Active Record, que também era utilizado pelo Rails, que também é utilizado pelo Laravel. O que é o Active Record? É quando a gente vai trabalhar com o nosso banco de dados, a gente só tem o model, e aí todas as operações do banco de dados, elas são feitas diretamente em cima desse model. Então, se eu quero criar um usuário, eu dou um user.create, né? Se eu não fosse utilizar um pattern como, por exemplo, o Active Record, eu teria que utilizar algum outro pattern, como, por exemplo, o Data Mapper, né? Que é quando a gente cria repositórios. E aí lá dentro do repositórios tem o método create, o método update, o método find, e o model, ele não é responsável por salvar as informações do banco, ele é só responsável por representar uma entidade dentro do nosso código. São patterns diferentes, não quer dizer que um é melhor que o outro, tem mais a ver com escala do projeto, mas o Active Record, ele fornece aí uma forma muito mais amigável para quem está começando a trabalhar com esses frameworks e tal, a conseguir utilizar o banco de dados, né? Então a gente não precisa saber muito sobre SQL Carry e por aí vai. Então agora ele tem suporte para Read Write Replica, né? Então agora a gente consegue ter réplicas do nosso banco de dados rodando, isso aqui é muito legal. A parte de locks durante a migration, e também a gente consegue configurar as nossas conexões ao banco de dados durante o runtime, durante a execução do projeto. Isso é muito legal para a questão de multi-tenant. Então, quando a gente tem vários clientes utilizando o mesmo software, né, nessa arquitetura de SaaS, né, software como um serviço, geralmente o cliente ele vai informar qual que é a empresa dele por um subdomínio ou durante sei lá, algum tipo, cada empresa faz um jeito, né? O que eu mais vejo aí nesses softwares empresariais é subdomínio. E aí esse subdomínio, ele tem que escolher às vezes um banco de dados diferente. Então agora a gente consegue configurar a conexão do banco de dados durante runtime, durante a execução do software, né? Então a gente consegue selecionar uma base de dados diferente baseado num subdomínio diferente. Aqui a gente consegue ver o progresso do Adonis 5, né? Então já tem muita coisa que já dá para ser utilizado e outras que ainda não foram migradas. Como eu falei, existem vários pacotes do Adonis que ainda não estão nessa versão de preview. Mas se eu vou criar um software que não vai utilizar isso aqui, que eu acho difícil, vai utilizar só isso aqui que tem aqui em cima, beleza, já dá para sair utilizando o Adonis sem problemas nenhum. Então aqui já está tudo que foi migrado para a versão 5 do Adonis. Packages, né, pacotes que ainda não foram migrados, então autenticação social, parte de WebSockets, parte de execução de testes e internacionalização. E novas funcionalidades que vão ser adicionadas, que ainda também provavelmente não foram adicionadas, que é o suporte para RBAC. Que se você não conhece o que é RBAC, é Role Based Authorization Control, se eu não me engano é isso, que é controle de autorização, né? Basicamente, o que um usuário pode fazer dentro do meu sistema? Ele é administrador, então ele pode criar um post, ele pode editar. O outro que é só editor, ele não pode deletar post, ele pode só criar. Então, assim, esse Role-Based Authorization Control é uma forma da gente controlar as permissões do usuário dentro da nossa aplicação. Isso aqui é um conceito que está sendo muito utilizado aí nos frameworks de maior porte e é um conceito que eu acho muito legal, que é basicamente a autorização baseada em roles, né?
baseada em cargos dentro da nossa aplicação. A parte de filas, que agora vai ser adicionada de forma nativa dentro do Adonis, então a gente não vai mais precisar de outros pacotes, né? Por exemplo, o Adonis Bull, que a própria Rocket City criou, o Adonis, tinha aquele outro, Adonis Kill, né, que a gente utilizava, então a parte de filas vem setada por padrão já. E a parte de caching, incluindo a parte de carries no database, também vai ser nativa agora, né? Antes a gente tinha que fazer isso utilizando um Redis da vida e tinha que fazer o nosso próprio cache, agora isso aqui vai ser nativo e eu tô louco para ver essa parte de caching, porque isso aqui vai dar um incremento legal na questão de performance também do Adonis. Aqui tem toda a parte do roadmap, achei muito legal também que eles deixaram o roadmap todo público dentro do Trello, então, cara, quero saber o que vai acontecer no segundo quadrimestre, no primeiro quadrimestre aqui do ano, então você tem todas essas informações disponíveis. Isso aqui eu acho muito legal do Adonis, é que eles são muito transparentes com os desenvolvedores para mostrar tudo o que vai ser adicionado, em o que eles estão trabalhando, o que eles estão pedindo comentários da comunidade para melhorar ainda o processo, então é muito legal você sempre acompanhar isso aqui caso você esteja ansioso por utilizar o Adonis na sua versão mais atualizada. Aqui tem algumas coisas de breaking changes, eu não vou dar uma lida nisso aqui agora, um pedido de obrigado aí, né, um agradecimento. Claro, a comunidade ajudou muito na criação do Adonis V5 aqui, se você não participou, eu participei, eles abriram um repositório lá no GitHub de RFC, né, Request for Comments, antes do Adonis V5 começar a surgir, que era um pedido para a comunidade, para que a comunidade falasse para eles, cara, o que tá bom, o que não tá bom, o que a gente consegue melhorar, o que a gente não consegue e como que vocês conseguem contribuir para isso. E aí a comunidade foi lá, escreveu e tal, eu botei tudo o que eu achava bom no Adonis, o que poderia melhorar. A parte de TypeScript eu falei muito, né, claro que todo mundo falou, então não é um mérito somente meu, mas é um mérito da comunidade do Adonis ter se transformado nessa versão 5 aí num framework muito mais legal. Eu tava até, se você acompanhou aí os conteúdos da Rocket City, eu dei uma reduzida nos conteúdos de Adonis, principalmente porque eu tava esperando essa versão 5 com o suporte a TypeScript, que eu acho que vai dar um up no framework, vai ajudar muito quem tá começando e tudo mais a conseguir se encontrar melhor ali dentro daquela estrutura toda. Então agora, como eu prometi no começo do vídeo, a gente vai, claro, dar início ao desenvolvimento de um projeto. Aqui já tá o novo site do Adonis, lindo, lindo, lindo. Achei muito bacana o novo site, bem organizado, não precisa de muita coisa, não precisa ser um site cheio das tecnologias, mas um site tá bem organizado. Aqui na parte, até no comecinho, eu achei muito interessante porque eu tava dando uma olhada no site e eu dei uma olhada em rotas, não mudou nada. Controllers, não mudou nada, a gente não vai ter que aprender muito, só questão de importação aqui, usar o TypeScript. E aí nos models, a gente tem um esquema muito parecido com o Type ORM, né? Eu não sei se você já utilizou o Type ORM, que é um ORM, né? Assim como o Sequelize, assim como o Lucid, que ele tem essa sintaxe de utilizar muito os decorators do TypeScript, que é essa sintaxe com arroba na frente, né? Então aqui eu estou criando a minha entidade, né? O meu model post, ele vai estender o base model do Adonis, né, do Lucid, e ele vai utilizar esse decorator chamado column para definir cada coluna da nossa base de dados. Então aqui estão as nossas propriedades, por exemplo, o ID aqui, ele é um número, ele é uma chave primária, então a gente utiliza esses decorators. No Type ORM, que é o ORM mais fantástico que existe para quem utiliza TypeScript, a gente pode ver aqui, ó, na questão das entidades, que a gente também utiliza essa mesma sintaxe. Então eu acho que eles se basearam muito nesse carinha aqui, porque ele é muito gostoso de se trabalhar quando você está utilizando o TypeScript. Mas não estamos aqui para falar de Type ORMs, estamos aqui para falar do Adonis na sua versão 5. Aqui a gente não vai entrar em muito méritos, mas eu achei isso muito legal da questão do Build a Blog in 15 minutes, né? Construa um blog em 15 minutos. E aqui eles já falam, né? Inspired by the popular Ruby on Rails demo. Então o Ruby, né? O Rails, na verdade, foi o framework aí criado lá pela galera do Basecamp, que teve um sucesso gigantesco na parte de desenvolvimento web. E uma das coisas que mais era comentada sobre o Rails era sobre o seu famoso tutorial de criar um blog em 15 minutos. Isso foi trazido aqui para dentro do Adonis com esse tutorial que vem semana que vem, coming next week, podia estar fazendo vídeo semana que vem, mas acho que não vai ser tão necessário, que é de construção de um blog em 15 minutos. Achei sensacional e achei muito legal que eles não têm medo nenhum de falar que, cara, a gente se referencia muito no Rails, muito no Laravel, até porque eles não estão nem aí para ficar brigando entre frameworks, são linguagens diferentes e são intuitos diferentes, né? O Adonis, ele vai com certeza para essa pegada cada vez de abusar um pouco mais da arquitetura presente no Node. Então vamos lá, get started.
O que a gente pode ver aqui agora é que não vamos mais utilizar aquela CLI Adonis global para criar os projetos, né? Eu acho que eu até tenho ela instalada aqui. Então, se a gente vem aqui, vamos acessar o YouTube, eu ainda tenho o Adonis aqui, ó. A gente dava um Adonis new e criava o projeto. Agora, como a gente sabe, a CLI está morta. Rest in peace, CLI. A gente vai criar os nossos projetos agora utilizando ou o NPX, do próprio NPM, ou usando o Yarn, que achei muito legal o cuidado que eles tiveram de manter o nome do projeto com esse create na frente, porque daí no Yarn a gente pode utilizar o comando yarn create, né? Então, esse yarn create só funciona com projetos que iniciam com create. Create React App, create React Native App, create Adonis TS App. Muito massa isso aqui. Então vamos lá. Começar criando aqui, Yarn Create. Eu vou chamar aqui de blog Adonis, para depois eu não me confundir com outros tutoriais de blogs que eu possa ter aqui dentro. Vamos continuar lendo aqui dentro. Agora a gente vai utilizar o Ace, como eu falei, que vai estar presente dentro do projeto, para criar para dar serve, né? Aqui ele tem duas estruturas por padrão, a estrutura de API e a estrutura de Web Application. Então, aqui quando eu rodei esse Yarn Create, eu acho que eu devo ter instalado, eu devo ter executado a Web Application, né? Eu não vejo aqui aonde que tem um comando que eu possa para rodar, para executar a criação de uma API apenas, né? Ao invés de uma aplicação que vai conter a parte de views, de sessão. Talvez seja a mesma coisa que tinha antes, né? Um traço, API only, não sei. Mas a gente vai aguardar que ele finalizar agora e depois eu dou uma olhadinha nisso. Tranquilo, aí eu só preciso entrar na pasta e rodar node ace serve --watch. Eu acho que é isso, né? Vamos deixar ele finalizar aqui. A parte de produção, como a gente está utilizando TypeScript agora, a gente vai ter que criar uma build separada para production, né? Mas não vejo nenhum problema nisso, até acho legal. E aqui a gente consegue ver os comandos da CLI. Então vamos aguardar aqui finalizar, porque aí eu já consigo ver essas funcionalidades aqui em cena, para então a gente continuar com a parte de analisar como que está a estrutura de diretórios, de pastas e arquivos aqui dessa nova versão do Adonis, e também como que a gente faz para fazer um CRUD básico ali, cadastrar alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue integrar também com o banco de dados e ver isso em funcionamento, porque eu acho que vai ser o mais bacana. Então vamos aguardar, hein? Vou lá pegar uma água por enquanto. Voltando aqui agora, demorou bastante para o processo aqui de criação do projeto com Adonis finalizar. E eu não sei se isso tem a ver com, sei lá, minha internet um pouco lenta, ou se o processo é realmente assim lento, ou se ele precisava armazenar algumas coisas em cache e se as próximas criações de projetos vão ser mais rápidas. Mas agora eu achei muito legal que ele dá a opção para a gente escolher o tipo de aplicação que a gente quer construir, uma API ou uma Web Application, que era exatamente a minha preocupação de antes. Eu vou escolher uma API aqui agora, o nome do projeto pode ser Blog Adonis mesmo. Ele pergunta se eu quero setar, né, dar um setup automaticamente na parte de ESLint, na parte de linting. Eu vou deixar como false aqui porque eu não aguento mais instalação, então eu quero ir direto para o código, mas claro que qualquer projeto que vá para produção, né, que mais desenvolvedores vão trabalhar ali dentro, cara, qualquer projeto, não existe nem essas condições, precisa ter ESLint, né? Aqui é só como um projeto que vai para o YouTube, que eu não vou utilizar em nenhum lugar, eu não vou configurar essa ferramenta. Então vamos lá. Tá instalando, eu falei que eu não aguentava mais a instalação, ele tá instalando mais algumas coisas aqui agora, então a gente vai aguardar isso aqui finalizar para então continuar. Terminou, agora foi bem rápido, não deu nem tempo de eu tomar minha água. Eu vou entrar aqui no blog Adonis e vou rodar node ace serve --watch, né, claro, watch, a gente já entende para que é. Gostei muito do debug que ele faz aqui, das informações que ele traz pra gente. E agora é só acessar localhost 3333. Tá lá, hello world. E o meu JSON Viewer aqui já tá mostrando as informações e por que ele não tá com tema escuro. Vamos botar aqui, Drácula, por favor, né? Save. Deixa eu dar agora sim, Drácula aplicado. É da extensão JSON Viewer. Voltando lá agora, a gente vai acessar o código, utilizando, claro, o Visual Studio Code. Deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar um pouquinho melhor. E eu vou executar o nosso servidor mesmo assim,
node a serve watch para ele ficar executando ali por baixo dos panos. Vamos dar uma olhadinha aqui porque já vejo algumas coisas diferentes. Primeiro a gente tem um arquivo aqui, adonisrc.json, que tem uma série de configurações do Adonis. Legal. Né? A gente tem alguns aliases aqui que a gente pode colocar. Provavelmente esses aliases aqui eles são utilizados pelo inversion of control, né? Legal. TypeScript true, comandos, onde que estão... o diretório de comandos, né, para a gente adicionar mais comandos na CLI. Preloads, quais são os arquivos que vão iniciar assim que a aplicação for montada, que são a parte de rotas e o kernel da aplicação. Providers, só tem o app provider por enquanto. Tranquilo, eu não vejo nada de muito complexo ainda. Metafiles, se eu não me engano, esses metafiles aqui são os arquivos que vão ser incluídos no processo de build, quando a gente gerar a build para produção aqui do nosso projeto, que por padrão ele só inclui arquivos TypeScript, mas a gente consegue colocar arquivos a mais. Por exemplo, a gente vai fazer um envio de e-mail. E-mail tem template. Esse template pode estar em HTML, o Blade, que era o do Laravel, né? Não, qual que é o template engine aqui do Adonis? Não lembro. Mas esses templates eles vão estar em algum tipo de formato, e se a gente quiser enviar esses arquivos também no processo de build, a gente precisa colocar eles aqui em metafiles. Legal. Aqui a gente tem o editor config, .env, a gente já tinha antes, nada demais, .env example, legal. O ACE, package.json, aqui a gente tem o server.ts, nada demais também. tsconfig com as configurações do TypeScript, que já vem aqui com os paths, acho bacana isso, né? A gente consegue criar esses caminhos mais rápidos para acessar pastas do sistema, né? A pasta app, pasta contracts, legal. Mas também nada demais. Vamos lá, aqui na pasta start, como antes a gente tem o kernel, né? A gente tinha também um arquivo chamado start, se não me engano aqui dentro, que ele fazia declarava algumas coisas, mas esse start foi tirado. Aqui a gente continua podendo declarar os nossos middlewares, middlewares que tem os nomes específicos, né? Por exemplo, middleware de autenticação, beleza? As rotas, aqui a gente só tem uma rota que retorna hello world, beleza? Aqui a gente já pode ver o import. E aqui, por padrão, teoricamente, a gente já consegue utilizar o IntelliSense, né? Então a gente faz route, ponto, e aí, ó, já tem acesso aqui todos os métodos, né? Tinha o group, ó, legal, isso aqui antes no Adonis a gente não tinha, então com certeza é uma das funcionalidades mais bacanas, é o TypeScript. Legal, a gente tem a questão de providers aqui, que são apps que... São códigos que a gente quer executar em momentos específicos do nosso sistema, né? Então a gente consegue registrar algumas coisas, executar algumas coisas depois do boot do IOC, então do inversion of control, né? Então tem várias coisas que a gente consegue executar alguns códigos em momentos específicos da aplicação. Os contracts aqui, basicamente, eles são tipagens, né, do TypeScript. Então aqui a gente está adicionando quais são os eventos da nossa aplicação. Lembra lá que eu tinha mostrado antes? Ó, então a gente pode declarar que existe um evento new user, que ele recebe um parâmetro user model, não sei se ele retorna aqui, now calling event image, will static ensure that passed value is... aqui ó, a gente pode falar que o new user, ele tá associado com o model de usuário. Então aqui são basicamente para melhorar a tipagem, né, tanto dos eventos aqui quanto a parte do hash, né? Então, beleza, aqui nada muito, é mais parte de TypeScript, isso aqui a gente vai mexer conforme a gente for criando o projeto. Configuração, tá tudo igual, não tem muita diferenciação aqui. Beleza, comandos, nada demais, build, que é a build do nosso projeto em si, e o app, que por enquanto só tem exceptions. Então, vamos lá, vamos continuar aqui no Getting Started do Adonis. Eu vou tentar criar um CRUD muito simples aqui. Então, vamos a gente tem o Node ACE, vamos dar uma olhadinha aqui, nos comandos que a gente pode executar aqui no nosso terminal. Então, vou dar um Node ACE help. E aqui ele já fala os comandos. São basicamente os mesmos comandos que eu tinha antes. Ele tem algumas coisinhas diferentes aqui, que é um invoke, que se eu não me engano antes ele chamava de config publish. Tem o serve, tem o build, generate key. O key já está gerado aqui? Já, então a gente não precisa gerar. Então vamos lá, vamos começar aqui. Adonis não. Node ACE make controller. E a gente vai criar um controller de post. Então se eu escrevo post, beleza, ele já criou aqui dentro de controllers http posts controller. Tranquilo. E aí a gente vai gerar aqui também como é que eu crio um model. Já vamos dar uma olhada nisso. Se a parte do Lucid já está integrada aqui dentro, né? Introduction. Eu acho que...
Tá, o meu controller aqui, eu vou criar um método, public, deixa eu descomentar até isso aqui em cima porque eu vou usar, public async index, aqui eu não vou precisar pegar nada, então não preciso comentar nada, e aqui eu quero buscar todos os posts e vou retornar eles aqui dentro. Eu só não vi um make model aqui, então provavelmente o Lucid não deve estar integrado aqui com o nosso... vamos ver aqui, database. Aqui. Models, tá. Ainda tem pouquíssima coisa. Beleza, npm install. Tá, vamos lá, a gente vai... Vamos, pelo que eu vejo aqui, o Lucid ele tá em alpha ainda, então essa nova versão. Então ainda não é algo realmente finalizado, né? Então a gente vai testando aqui conforme dá. E aqui a gente vai ter que usar aquele invoke, que é aquele comando que eu mostrei da CLI antes, para ele fazer as configurações do Lucid aqui dentro. Então ele vai criar toda a estrutura, aqui o config ele já criou o database, que é a nossa conexão com o banco, tranquilo. Então aqui na conexão com o banco, a gente vai falar lá no nosso .env, já está aqui, ó. DBSQLite, então a gente vai trocar para PG, eu já estou executando um banco de dados Postgres aqui dentro, então deixa eu até acessar esse banco de dados dentro do meu postico aqui, que é o que eu estou utilizando, e eu vou começar criando aqui uma base chamada blog Adonis. E aí nós vamos aqui trocar o user, o meu aqui é Docker, o password é Docker também, e aqui eu vou botar blog Adonis. E aí, toda vez que a gente troca o env, né, isso é todo projeto, a gente precisa restartar o servidor. Deixa eu ver só se deu tudo certo aqui. Deu tudo certo. Então a gente volta aqui agora. E aí, se tudo deu certo, eu acredito que ele vai ter o make model agora. Aqui, ó, make model. Então vamos lá. Node ace make model. A gente vai criar um model para post. Beleza? Já criou aqui app models post. Então tá aqui, ele já criou com uma estrutura bem legal, já vem com created at, updated at, tudo de forma automática, tem essa opção auto create aqui, legal, que ela preenche o valor de forma automática, auto updates também. E aqui o nosso post, ele vai ter um título, que vai ser uma string, e um conteúdo que também vai ser uma string. E aí, para declarar que isso aqui são colunas do banco de dados, eu uso esse column aqui dentro. E aí, aqui eu tenho algumas propriedades, né? Meta is primary, column name, se eu quiser trocar o nome da coluna, serialize. Não vejo nada de necessidade, então a gente pode deixar só o column assim mesmo. Aqui eu posso botar ponto e dar o tipo dela, né? Column, ponto, date, time, ali embaixo está escrito. Date, ele tem os formatos aqui. Column, ponto, text. Será que ele pega de forma automática? Não sei, vamos deixar assim por enquanto e a gente vai vendo. Agora que a gente fez isso, SQLite não, eu estou usando Postgres, Carry Builder, Transactions, tá, ele não tem muita informação aqui sobre os models ainda, porque provavelmente a documentação ela não está totalmente finalizada, né? Então, a gente vai tentar, Schema Migrations também não tá. Então, aqui dentro de... vamos criar, ver se a gente consegue criar uma migration. Help, node ace make migration. Deixa eu ver os parâmetros que aceita. É o name, então create posts, né? Eu quero criar database migrations aqui. Beleza, aqui já tá. Show. O nome da tabela era posts, então eu devia ter criado o nome só posts. Deu para ver que ele se baseou no nome que eu passei aqui, ó, no comando, para determinar qual que é o nome da tabela. Então a gente já tem que ficar ligado com isso. Aqui ele vai criar a tabela, então vamos lá. A gente tem que adicionar aqueles nossos dois campos. Um campo title, se não lembro se foi isso. Foi isso que a gente botou. E um outro campo chamado content. E agora, para a gente executar as migrations, node ace migration run. É isso? Beleza, deu erro, cannot find module, então eu tenho que instalar o módulo, o package do Postgres, caso eu esteja utilizando Postgres, isso é padrão. E agora eu dou um run, show! Se eu volto lá na minha base de dados,
já venho aqui, blog Adonis. Eu acho legal o quão fácil a gente está conseguindo se localizar aqui dentro do Adonis só por causa do TypeScript, porque eu venho aqui em Table e eu já vejo todos os tipos de campos. Se fosse isso aqui sem TypeScript e com a documentação do jeito que tá aqui, porque ela não tá finalizada, esquece, meu amigo, eu nunca ia conseguir criar um projeto com Adonis. Mas tá muito legal a utilização do TypeScript, ele tá facilitando bastante. Então vamos lá. Aqui eu devo ter alguma coisa também de nullable, ó, para permitir que ele seja nulo, porque por padrão aqui, ó, ele deve falar que o post não pode ser nulo, né? Acho que por padrão ele deixa como sendo não nulo, né? Acho que é isso. Tá. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu post controller, eu vou criar mais uma rota. Public async store, né? Para criar. E aqui eu vou utilizar esse HTTP Context Contract para definir qual que é o formato dos parâmetros que vem aqui dentro. Ó, eu consigo pegar o request, né, para pegar os dados do post que eu quero criar. Então, vamos dar uma olhada aqui na parte de basics, na parte de routing, como que eu faço para pegar os parâmetros. Tá, esse aqui são parâmetros, eu quero o body da minha requisição. CRUD actions, tá. Tá, vamos ver se a gente vai conseguindo utilizar só o TypeScript sem a documentação ali, ainda falta muita coisa. Eu quero importar o post de dentro, e aqui eu vou ter que falar IOC, dois pontos, para eu importar o meu model. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, aqui eu não preciso usar o IOC, é direto app/models/post. Beleza. Tá, vamos deixar isso aqui embaixo. Agora aqui eu vou const post é igual a await post.create, beleza? E aqui eu já vou ter provavelmente quais são as informações que eu preciso passar para esse post na hora de criar, né? Então aqui, ó, eu quero pegar os dados da minha requisição. Legal, aqui eu já tenho um exemplo. Eu quero pegar o nosso content e o nosso title e o nosso content de dentro do corpo da requisição. E aí na criação eu passo o data, beleza. E aí aqui eu dou um return post certinho. Aqui na parte de leitura, de listagem, né? Eu vou pegar const posts é igual a await post.all, né? Que é exatamente o que a gente já tinha antes. E return posts. Beleza. Acho que é isso. E agora a gente vai testar se o nosso projeto está funcionando. Então deixa eu ver se o servidor continua rodando, tá? Deixa eu abrir o Insomnia. Criar um novo workspace. Blog Adonis. Aqui vamos create post. Aqui nós vamos botar a URL, localhost 333 barra... eu não criei as rotas de criação ainda. Então deixa eu voltar lá nas minhas rotas. E eu preciso colocar aqui na rota posts. Eu vou usar o post controller com o método index. Na rota, o método post também, na rota posts, eu vou usar o método store. Então, vou salvar aqui agora. Deixa eu ver, já restartou. Tá bem rápido o restart. Posts, e aqui no body eu vou enviar o nosso... Nosso title, novo post, e o nosso content, conteúdo do post. Don't send aqui. Could not connect to server. Então, aí sacanagem, né? Cannot find module post controller. Tá, então, aqui nas minhas rotas, deixa eu ver se faltou alguma coisa. É posts, com S no final. Perfeito. Voltamos lá ao nosso Insomnia. Não send agora. Beleza, criou o post aqui com ID, created at, updated at, beleza. E agora a gente vai listar os posts. Então, list posts, get, aqui não precisa enviar o body. Vou dar um send e ele já listou os posts aqui pra gente. Então, a gente criou aí um projetinho bem rápido, sem documentação, só utilizando aí do TypeScript para ver um pouquinho da nova versão do Adonis. Particularmente, minhas impressões, achei muito legal. Acho que o TypeScript provavelmente é o grande
protagonista aí dessa nova atualização do Adonis, achei muito legal. Achei muito bacana também a criação de algumas configurações novas aqui no Adonis, que é a parte de providers, que antes era um pouco escondido, a parte também dos contracts, aqui que a gente consegue definir interfaces, né, perfis de funcionamento aqui para algumas coisas dentro da nossa aplicação, a parte de comandos, né, para a gente criar novos comandos para dentro da nossa CLI ali do Ace, né? E a gente tem algumas configurações a mais também aqui no Adonis rc.json. Achei que esses foram os pontos mais bacanas que eu vi aí ao longo do desenvolvimento dessa mini aplicação. Claro que como a aplicação é muito pequena, eu ainda não vou conseguir visualizar os grandes benefícios do Adonis, até porque boa parte do Adonis não está finalizada, toda a parte de autenticação não consegui integrar aqui dentro, então tem uma parte ainda que não está finalizada nessa versão 5, né? Outras coisas que eu também não consegui testar são porque a nossa documentação aqui ela ainda não está totalmente finalizada. Por isso é uma versão de preview, né? A gente ainda não consegue visualizar muita coisa. Eu não consigo visualizar como são feitos, por exemplo, os relacionamentos aqui entre os models, a própria API para a gente lidar com os models, apesar de que eu acho que aqui nos nossos models a gente vai conseguir importar alguma coisa aqui de has1, ó. Eu já vou conseguir definir, por exemplo, algum tipo de relacionamento aqui, has1, e aqui a gente deve conseguir passar parâmetros, não sei. Então, assim, a gente tem várias coisas daqui para frente que com certeza vão mudar bastante, né? A gente vai conseguir ter muito mais clareza, mas só de ter esse suporte do TypeScript com certeza me dá uma respirada muito legal aqui com a questão do Adonis. E aí eu queria saber a sua opinião em relação a esse framework, né? A gente tem vários frameworks aí dentro do Node, se você prefere criar todos os seus projetos utilizando Express, se você está utilizando algum outro framework, por exemplo, o Nest, e também queria saber as tuas opiniões sobre essa versão 5 do Adonis, se você acha que vai melhorar, se você acha que o TypeScript vai atrapalhar tudo aí dentro do framework. Então deixa as tuas opiniões aqui embaixo que com certeza eu vou ler. Quem sabe a gente não faz até um vídeo depois discutindo algumas dessas opiniões e chegando em algum consenso todo mundo junto. Eu vou ficando por aqui, esse foi mais um Code Drop do canal. Se você gostou desse vídeo, claro, não esquece por favor de deixar um gostei, porque isso ajuda a distribuir o vídeo para mais pessoas, e também um comentário aí falando o que você achou do vídeo, o que você achou do Adonis. E eu me despeço por aqui, um grande abraço e valeu!